Oi desenhistas, eu sou o SacroKiss e hoje eu quero falar sobre o que eu mais gosto de desenhar, personagens musculosos. Eu sempre tive um interesse nesse tipo de coisa, mas isso cresceu mais ainda quando eu fiquei doente em 2021 e passei um mês trancado no quarto, só vendo anime. Acabou que eu descobri um anime chamado Danbeiru no Kilo e falava sobre musculação. E eu realmente comecei a malhar um pouco, mas mais que isso, meio que ativou os neurônios ali, entende? E mais do que malhar, eu me dediquei a desenhar personagens malhados desde então. E isso tem sido o que eu mais desenhei desde lá até hoje. É tanto que eu arranjei trabalho por causa disso. E claro que eu precisei me dedicar muito a aprender anatomia, mas hoje eu vou dar uma resumida para facilitar para vocês, sem precisar perder tanto tempo quanto eu perdi para poder melhorar o desenho desses personagens. Eu indico você fazer um corpo de 7, 7,5, 8 cabeças. O visual fica mais agradável, já que é um personagem mais sério, mas só uma indicação e não é realmente necessário que você siga isso. Na hora de fazer o desenho, eu vou me atentar à largura da personagem, que vai incrementar já que ela está mais larga, né, mais volume muscular. Então eu vou engrossar o pescoço, eu vou aumentar a distância dos ombros, que normalmente a gente duplica essa distância horizontal da bochecha, e para as mulheres pode diminuir um pouco, mas para os personagens musculosos a gente deixa essa distância, pode ser até um pouco maior, dependendo do nível do volume muscular dela. Então eu vou arredondando essa parte que liga o pescoço até os ombros, porque aqui na verdade é o músculo trapézio, e músculos são sempre redondos, é importante que a gente tenha atenção a isso. Já que eu alarguei os ombros, eu vou também alargar essa parte do tronco, e eu estou refazendo as clavículas. Agora atenção aos detalhes, existem algumas formas de você fazer essas linhas de músculo. Eu não recomendo fazer essa linha forte, porque ela fica muito marcada, eu não quero que ela chame mais atenção que a outline, né, a linha base do personagem. Então se você for fazer os músculos ali, sei lá, do esternocleidomastoide, faz algumas linhas falhadas. Normalmente não gosto da linha falhada, mas quando a gente está falando de músculos para representar as linhas, fica mais natural se você fizer assim. Ou usar algum pincel um pouco mais diluído. Repara bem se a gente fizer a linha realmente forte. Como fica estranho, né? Chamou uma atenção demais. Não fica nada natural. Agora eu só estou esboçando essa parte de baixo da clavícula, só para saber a posição dos ossos e músculos. E depois que eu acho o principal eu apago. Eu faço só essas linhazinhas ali na parte do ombro. E agora desenho dos braços. A gente tem que ter noção de que tem essas entradinhas, não é simplesmente a linha ali toda para fora, porque essas junções, elas representam bem as ligações entre os músculos, os deltoides com bíceps, tríceps. Isso cria uma harmonia visual mais legal se você faz essas entradas. Se você está curioso para saber mais, você pode dar uma olhada no meu vídeo sobre a anatomia dos braços, ou os vídeos de anatomia em geral, né, o torso, pernas, costas, porque lá eu falo sobre as coisas básicas como contração muscular, relaxamento. E é recomendado que você já saiba dessas coisas antes de tentar desenhar um personagem musculoso, né? Porque já envolve tudo. As entradinhas para ficar mais natural, mas eu não demarco tanto assim os músculos, é só para representar. Depende do nível de densidade muscular e também o esforço que ela está fazendo. No caso o braço só está ali para baixo, então eu não vou demarcar tanto. Eu só vou fazer algumas linhas bem fracas só para representar a junção muscular. Fazendo uma roupinha aqui logo. E agora a parte do abdômen. Se você já viu qualquer vídeo sobre proporção, você já sabe mais ou menos onde posicionar ali a altura do antebraço, costela, coisas assim. Eu vou fazer o umbigo e eu vou fazer esse contorno também para definir os músculos do abdômen, ou seja, o tanquinho, né? Repara que eu sempre aproveito essas entradas, como eu faço ali atrás, que foi o tronco, as costelas, aí fez essa entrada e vai direto para o abdômen. Isso cria uma harmonia visual legal. Detalhe que a gente precisa entender que é diferente você ter um volume muscular alto e ter uma boa definição muscular. Como assim? Você pode ter um braço um pouco mais grosso, mas ele é todo inchado. E pode ter até braço mais fino, mas que tem as entradas bem mais marcadas, porque o músculo está bem desenvolvido. E um músculo bem desenvolvido, ele puxa a pele. No caso aqui do abdômen, quando a gente faz o tanquinho, por exemplo, isso fica bem definido, porque precisa de uma baixa porcentagem de gordura. Se você estiver curioso, você pode pesquisar, por exemplo, porcentagem de gordura 15%, 12%, você vai ver as diferenças de como isso vai marcar mais os músculos e como vai puxar mais a pele. Pelo fato da pele estar puxada, os ossos vão ficar mais aparentes, como o cotovelo ali embaixo, e os músculos vão ficar mais visíveis. Só que aí tem uma inconsistência, se você for reparar bem. Se eu fosse fazer de forma mais realista, por exemplo, minha personagem original, a Evelyn teria que ter um tanquinho assim, mais de 4 gominhos, 6, bem leve, não muito marcado. Isso porque a porcentagem de gordura dela estaria equilibrada.
Porque não faz sentido a pele tá puxando muito para poder demarcar esse 8-pack, ou seja, os 8 gominhos. A pele puxa demais. E para uma pessoa ficar desse jeito, uma mulher principalmente, teria que tomar tanta bomba. E ela teria uma porcentagem de gordura tão baixa que os seios dela ficariam pequenos, porque seios são gordura e não teria como eles se manterem. Então, realisticamente falando, eu teria que modificar ou essa barriga para deixar os músculos menos aparentes, ou diminuir os seios dela e demarcar mais o músculo do peitoral, né, o pectoralis. Aí você me pergunta, mas Sacro, então você sabe disso, por que você faz errado, velho? Então, o dia que eu descobri isso foi muito triste, mas eu percebi que eu tenho liberdade artística, então eu preferi ser feliz mesmo. Eu só expliquei sobre essa porcentagem de gordura e o equilíbrio visual caso você queira fazer da forma mais realista, mas você pode fazer do jeito que você quiser, contanto que você entenda que isso é uma escolha artística e não uma boa representação da realidade. Então eu vou desenhar como eu sempre faço a minha personagem original. Vou definir ali o abdômen do jeito que eu gosto, fazer o tanquinho com 8 gominhos. A maioria das mulheres que treinam, por exemplo, vai ter 4 gominhos ali. 8 é muito difícil, porque eles ficam ali meio que abaixo do seio. Mas de que forma que a gente vai fazer? Por exemplo, você quer fazer os 6, você vai pegar ali em cima, desenhar só uma parte bem leve, vai suavizando tudo isso, e você faz meio que losangos entre os gominhos, tá vendo? E quanto mais para baixo, mais difícil vai ser a definição. Então você vai fazer linhas cada vez mais leves conforme vai descendo. Mas no de 8 eu gosto de fazer um umbigo bem no centro dessa linha. Nem sempre o umbigo vai ser ali nessa interseção dos gominhos. Isso vai depender da variação anatômica de pessoa para pessoa, mas eu acho que fica mais harmonioso, visualmente mais agradável. E ali o quarto par ali embaixo não vai ser tão definido, só faço algumas linhas. E agora que eu já demonstrei, eu vou fazendo a personagem. Então, primeiro eu vou priorizar essa linha central do corpo, para poder definir melhor a posição. Esses gominhos de cima são maiores, só que nas mulheres eles vão aparentar ser menores por causa da posição ali embaixo do seio. Eu vou fazer mais outros dois com mais ou menos o mesmo volume. E eu vou definir melhor o músculo fazendo essas linhas falhadas para ficar mais suave, não tão marcado. Faço esses losangos também e vou definindo conforme o nível muscular da personagem. E ali de novo, na altura do umbigo mais ou menos, eu vou puxando essa linha que vai até as costelas e vou marcando outros músculos também. Fora o tanquinho e esse músculo que entra assim pela costela, a gente também pode fazer as fibras. E é interessante porque quando eu estava estudando o japonês eu vi que tinha uma sílaba no katakana que ele é muito parecido com a fibra. E até hoje ele me ajuda muito a facilitar o desenho. É o tal do que. É só isso, a linha para cima, subindo assim para a direita, depois outra vai para o lado e a outra descendo, desse jeito você faz a fibra bem direitinho, umas 2, 3 ali e já tá bom. E eu tô afinando bem muito a cintura. Eu posso fazer isso porque um corpo bem desenvolvido, ele tá puxando a pele. A gente tem ali, por exemplo, imagina as costelas da personagem e também a pelve. São ossos. Concorda comigo que existe um limite do quanto a pele pode ser puxada, porque ali está o osso e o osso não vai afinar. Mas essa interseção entre a costela e a pelve, que é a cintura, é simplesmente músculo, gordura, e ela é bem mais maleável, ou seja, se a pessoa malhar muito, a cintura pode sim afinar. As partes ósseas vão ficar mais aparentes. Aqui nessa parte de trás ficou coberta ali pela mão, mas só para você entender que tem a entrada do quadril até a bundinha dela ali, ó, depois a bunda e embaixo a coxa. Temos 3 linhas ali fazendo esse volume. Agora uma calça, só para deixar ela com roupinha. Eu vou demarcar mais essas linhas dos ossos do joelho. E agora eu vou fazer os quadríceps. Você vai perceber que parece um Y. Então lembrar dessa forma facilita também na hora de desenhar. Sendo que essa parte curvada vai se inclinar para dentro. Já que os ossos têm bem mais destaque, também faço esses ossos complementares ali na parte de trás do joelho, bem mais retos, demarcando também o osso da tíbia. E eu faço as curvinhas das pernas, deixando essas partes da panturrilha mais pontudas. É só você entender que os ossos vão ser bem mais marcantes, pontudos, e os músculos vão se interligar, fazendo aquele Y lá em cima e embaixo da panturrilha, mais volumosa do que uma perna não tão desenvolvida. Mas eu não vou destacar tanto ali os ossos, só fazer algumas linhas para representar. Vou só corrigindo alguns detalhes, algumas partes aqui do esboço, mas está praticamente pronto o desenho do corpo. E o motivo para eu preferir as 8 cabeças às vezes é porque eu posso aumentar
a altura do torso e dá um volume melhor para o abdômen, isso fica mais legal para mostrar o tanquinho. E agora começa o desenho do rosto. O desenho do rosto ele vai variar conforme a proporção que você escolheu. No caso aqui tá de 8 cabeças, eu acho, eu não calculei. E no vídeo passado eu falei sobre isso, né, de você fazer um desenho, um rosto mais sério, se você quer fazer um personagem fofinho, sensual, depende. Mas aí uma coisa que a gente tem que ter em mente é que personagens musculosos andam lado a lado com esse aspecto tomboy, que são personagens com pouca ou nenhuma característica feminina em sua personalidade, expressão. O rosto é meio masculinizado. Você vai preservar as características femininas, padrões, que são a estrutura óssea, o queixo, maxilar, mandíbula, a forma como você faz o contorno. Tudo isso vai se manter feminino, claro, mas eu quero dizer, o olhar vai ser um pouco mais sério, vai ser aquela cara de protagonista shounen, entende? Eu gosto de colocar alguns cílios, mas tem gente que não quer, porque aspectos femininos, né? Mas aí vai do gosto de cada um. E agora só dando mais alguns detalhes para esse rosto, só para completar essa parte. E você pode ir fazendo as correções, no caso, a fibra eu sinto que eu fiz muito grande, mas a estrutura básica é essa. Aqui eu tenho outro desenho dela, e eu quero falar algumas coisas, vocês precisam notar. Aqui o abdômen está parecendo bem maior, e tem mais algumas listas aqui, isso por causa da inclinação que ela tá. O torso acaba sendo bem mais dobrado para frente e os músculos ficam mais expostos. Dependendo do esforço muscular, algumas partes vão ficar mais evidentes. E a gente precisa notar que essas linhas elas não vão estar lá de forma aleatória. A gente precisa notar que, por exemplo, essas linhas do braço e da axila, elas estão se formando por causa da força que a personagem está aplicando a levantar a espada. Então o bíceps está bem mais destacado, aí faz essa listra que vai até lá embaixo. O outro lado também, você pode perceber essas linhas marcadas também. E por aí vai. Então cada movimento vai estimular uma determinada parte do corpo. E esses estímulos vão determinar se o músculo ele vai estar mais aparente ou não. E com qual esforço determinado músculo vai se contrair. Ou quando ele vai estar relaxado. Eu gosto de começar a pintura sombreando com uma caneta bem forte. E depois, se for preciso, eu uso um marcador mais leve para fazer algumas linhas que não sejam tão duras. Caso você não tenha visto o meu vídeo sobre pintura da pele, lá eu explico que partes mais duras, como joelhos, ombros, cotovelos, vão ter um sombreamento bem mais marcante, enquanto partes mais macias, como seios, coxas, vão ter aquilo que as pessoas chamam de soft edge, que a borda vai ser mais suave. No entanto, com personagens musculosos, algumas partes também vão ser mais duras, como a barriga, né? O abdômen está com um tanquinho, então ele vai ficar um meio termo. Então a gente vai variando com os materiais para representar isso bem. A pintura vai parecer mais macia se você usar um marcador ou um airbrush para suavizar, com um pincel de mistura. Eu gosto de fazer esses brilhozinhos na pele também, com efeito de giz, seria o pastel, mas o pincel guache também funciona muito bem. Eles acabam parecendo muito com os poros da pele. Eu acho que fica um efeito bem legal, mais realista. Em só alguns detalhes eu vou usar a caneta mesmo. Você percebe que eu coloquei um segundo nível de sombra em algumas áreas só para dar um volume melhor. Você pode opcionalmente apagar as linhas dos músculos e redesenhar elas com um pincel marrom talvez, para que eles fiquem menos marcantes, se essa for a sua intenção. Fica até mais realista porque tem menos linhas na imagem, na parte interna. E agora eu uso de novo a caneta mais marcante, porque eu acho que eu deixei suave demais. Agora colorindo a roupinha aqui só pra deixar tudo certo. E atenção ao posicionamento. Aqui eu fiz meio rápido, não prestei muita atenção, mas a gente tem que seguir essa linha básica do corpo, para que não fique nenhuma curvatura estranha. Então no caso aqui o tanquinho ficou meio descido assim, no lado que não era pra estar. E agora eu vou fazer o resto da pintura. Sempre começando com as cores mais fortes, uma ferramenta da caneta e depois usando pincéis mais leves para suavizar onde precisar suavizar. No caso dos braços eu não vou deixar tão destacado porque ela não está fazendo nenhum esforço para que os músculos fiquem tão marcados. Para falar a verdade, nem o abdômen está fazendo tanto esforço, mas eu queria mostrar para vocês como eu desenho um tanquinho e eu sempre faço assim. Por mais que isso signifique que ela está contraindo ali embaixo, né? Mas enfim. No caso de você querer fazer algumas veias, só para dar um efeito legal, você pode usar também o marcador. E em outra camada você usa a cor base da pele de novo, por cima. Só para criar um contorno, um volume. E aí você apaga com uma borracha bem leve. No caso ficou estranho porque eu não tinha me tocado disso antes, mas a pele branca a gente vai fazer a cor da veia, né? Coloca um tonzinho ciano, azul, verde, não sei. E eu vou mudar isso e colocar um efeito ali
Isso conclui a parte principal do nosso processo. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Eu sei que muita gente não curte muito esse assunto de personagens musculosos, e eu já ia fazer esse vídeo por capricho mesmo, mas como algumas pessoas pediram, eu fiquei feliz. Então, fico feliz que você tenha assistido até aqui, não só pela visualização, mas porque significa que você tem os mesmos gostos que eu. E se você curte esse conteúdo, né, personagens musculosos, você pode aprender mais comigo, já que eu vou ficar desenhando em live de vez em quando, porque é o que eu mais desenho, sinceramente mesmo. Você pode me seguir também no Twitter para dar aquela moral, se inscreve no canal, deixa algum comentário para engajar. E eu agradeço muito você que veio até aqui. Tenha uma boa prática e um ótimo dia. Tchau, tchau.